Boa noite, amada! Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Comentem pra mim, por favor, se vocês estão me ouvindo, se tá tudo bem. E, assim como ontem, a gente vai esperar um pouquinho pra todo mundo chegar. Aquelas que estão limpando aquela fralda, que chegou de última hora. A mais velha que tá falando, mamãe, eu não vou dormir não, vou ficar aqui com você. Vai dormir, minha filha. O marido tentando puxar sua atenção ali, avisa ele. Tem hoje e tem amanhã também, entendeu? Todo mundo que está tentando tirar sua atenção, inclusive as notificações do seu celular. Se você conseguir me assistir pelo computador, é melhor e você vai ter tempo de se conectar rapidinho, porque no celular vai ficar descendo um monte de notificação, gente tentando falar com você, uma notificação suspeita ali que vai te instigar a abrir, ver o que está acontecendo. Te conheço, sei bem como é. Então, sem distrações. Hoje eu vou apresentar para vocês o mapa e mais do que isso, no final dessa aula, né, no final desse segundo dia de evento, você vai receber o mapa para que você preencha e traga aqui pra gente amanhã. Então, hoje teremos um assunto muito bacana e muito importante. Como disse ontem, seria muito legal se você não fizesse, não passasse por esse processo sozinho. Não tem problema nenhum passar, mas se tiver alguém para te acompanhar, é melhor. Então, chame uma amiga, de repente chame o seu marido, para que vocês possam comentar sobre isso depois e você possa pensar um pouco melhor sobre isso, compartilhando esses pensamentos com outra pessoa, certo? Então, avisem aí aquela amiga sua que você sabe que ia participar, aquela conhecida, colega de trabalho, prima, não sei. Começou, hein? Tá começando. Vamos esperar só mais um pouquinho, tá bom? Para o pessoal entrar. Enquanto isso, vão me mandando aí nos comentários se tá tudo certo. Quero saber quem que está aqui comigo agora. Comentem pra mim se o áudio tá ok, se vocês estão me vendo bem. Que já vamos começar. Certo? Bora? Nessa altura você já deve ter percebido que eu falo um pouco rápido. Então eu realmente preciso da sua atenção. Vou começar falando que não existe aquela ideia de nascemos uma folha em branco. Nós nascemos herdeiros da nossa família. A cara do pai, o jeitinho da avó. E somos também herdeiros da nossa espécie. Nascemos cheios de tendências e elementos próprios da nossa personalidade, que nos caracterizam. Quem briga com a antropologia do ser, querendo instaurar novas formas de agir e viver que vão completamente contra a nossa natureza, também conhecido como a massa, hoje em dia, se despersonaliza. Nós precisamos resgatar o que já se sabe sobre a vida humana e o que a dignifica, o que realmente funciona e o que são esses projetos da massa. Então, não conseguir pensar suas próprias ideias e viver o que acredita mostra que você já está comprometida com esses projetos da massa. Não é fazer o que nunca foi feito, é fazer o que você pode fazer. O que eu estou fazendo aqui, uma gravação com conteúdo de desenvolvimento pessoal, centenas de pessoas já fizeram, talvez milhares, mas só eu dou o conteúdo como eu dou. Eu estou dando conteúdo como a Yasmin. Você tem uma estrutura inteligível. Para mapear a sua vida, você precisa começar a olhar a estrutura que existe nela, a sua estrutura. As nossas condições, que são próprias da nossa espécie, que é o que vamos considerar como tipo de papel a ser usado para desenhar esse mapa, é a nossa estrutura. Nele temos os relevos próprios da nossa espécie, combinados com os fatores hereditários e da forma mais bruta e pura da sua personalidade. As suas características primárias, aquelas que você nasceu com elas, é a caneta, é a tua particularidade diante da realidade antropologicamente humana. Se você vai escrever com a sua caneta o desenrolar da sua vida, perceberá que ela faz uma tensão com o papel. Então você vai preenchendo esse caminho com a sua pessoa. Pessoa essa específica. Ninguém tem o mesmo mapa que você. Somente o mesmo papel, um pouco parecido. Essa tensão entre as lacunas que sabemos que deveríamos estar preenchendo e as que estamos preenchendo de fato é propriamente humana.
só é vivida por nós. Como falamos, uma galinha, ela não se sente mal por estar sendo menos galinha. E não termina o dia pensando, eu não fiz tudo o que podia. Ou, eu preciso ser uma galinha melhor. Como falamos anteriormente, se você não usar essa potência, se você deixa de realizar essa tensão da vida humana, você morre biograficamente. Eu quero que vocês percebam que esse é um processo natural. Todas vocês sentem isso e ninguém nunca as ensinou. É propriamente humano. Nós temos essa sede de realização. Quem somos e quem gostaríamos de ser? Quem fomos e quem gostaríamos de ter sido? Essa tensão nos define e também nos culpa. Essa culpa pode se tornar insuportável. Por isso, muitos recorrem ao remedinho para dormir, ao álcool, drogas ou estimulantes que tirem daquela realidade culposa de saber que não foi o que poderia ter sido, que não é o que poderia ser, porque vive uma vida inferior à que poderia estar vivendo. Existe então uma falha biográfica em não viver e em fugir dessa tensão. Essa tensão precisa ser vivida porque é propriamente nossa. Então, minha amada, tanto reclamamos das tensões da nossa vida, mas são elas que nos fazem humanas. Elas que dão sentido a essa trama da nossa existência. Sem a tensão de quem estamos sendo e de quem poderíamos ser, não estaríamos aqui. A nossa vida seria vazia e animalesca. Eu quero que vocês saiam daqui sentindo esse peso. Mais uma vez, se depare com a sua espécie, tenha consciência de si e faça algo a respeito. Não te é permitido agir como um animal, seguindo seus instintos e impulsos, sem apontar para o alto, para a evolução, ignorando essa tensão que deve existir entre quem você será atendendo aquele impulso e quem você deveria ser de fato. Não te é permitido atender simplesmente os seus sentimentos, tomando decisões com base neles, ignorando a tensão que deve existir. Quem você será atendendo aquela sensação e quem você deveria ser, de fato. A pessoa humana possui uma força, chamada psique. Ela atua revelando gostos, desgostos, interesses, desinteresses, preferências, sentimentos conscientes, inconscientes, mas nós não podemos nos fechar nisso, no psiquismo. Aliás, essa é uma fala comum do nosso tempo. Esses são meus gostos. Eu deveria fazer, mas eu detesto aquilo. Então, nós temos mais uma força chamada intelecto. É através dela que nós podemos escolher como vamos agir. Podemos calcular danos, repensar ações, tomar decisões contrárias aos nossos instintos, coisa que, mais uma vez, os animais não conseguem fazer. Não importa se você gosta, aquilo precisa ser feito. É o que você deve fazer. Não nascemos gostando de tudo que é bom. Então, o que é teu? O que você fez até aqui? Quanto de você realmente colocou? Onde você está observando as suas tensões? Quais são as que mais te chamam a atenção e te trazem culpa? Nós estamos fazendo uma cartografia da sua existência, desenhando com você e para você quem você mesma é. Como você está no mundo. Eu estou te dando elementos para que você construa o seu mapa e desenhe a sua história. Não há nada melhor do que olhar para esse mapa e perceber que está mais perto do seu lugar. Olhar ao redor e, apesar do cansaço, das dificuldades, perceber que você está no seu devido lugar. É a partir disso e somente disso que você encontrará a felicidade. Ela não está em uma barra de chocolate, em uma relação casual, na ausência de problemas, no ócio, na suposta paz que tantos acreditam, em uma garrafa de vodka ou até mesmo em uma pessoa. Ela está em você saber quem é e em como responde às suas tensões de maneira satisfatória. Por isso falo tanto sobre reclamação. Uma vez que você reluta a sua condição, você nega a sua circunstância. E então você nega a realidade das coisas, querendo se livrar das suas tensões. E abre brechas para doenças da alma. Porque está indo contra o que é propriamente nosso, propriamente humano.
Não há felicidade duradoura se estiver fora do seu lugar. Isso vai mudar radicalmente a maneira como você encara a sua vida. E aqui está o ponto decisivo de uma personalidade realmente desenvolvida, que aponta para o bem, que deixa uma marca por onde passa. E uma pessoa de geleia, que viveu para agradar a massa e suprir seus próprios prazeres. A personalidade que causará boas memórias é contrária à que se poupou em vida. A personalidade memorável é a que sempre se movimentou com sentido, com presença, com intenção. Quando a vida está cansativa demais, cheia de reclamações, murmurinhos, lamentações, alguma coisa tem aí. Esse é um sinal claro. Viver é grave, é pesado, mas não é um cansaço que invalida, um cansaço que te tira de si, que te transforma em um personagem. No trabalho eu sou ativa e preocupada, em casa eu sou histérica e impaciente. Com os meus filhos eu tenho paciência, com meu marido não. Você tem só um papel e só uma caneta. Você é a mesma pessoa em todas as situações, não é fracionada. Então, se você é desonesta com o teu marido, tendo um caso, por exemplo, você é desonesta com toda a sua vida. Se você é desonesta com o seu chefe, pegando algo que não é seu, isso te faz uma pessoa desonesta e não profissionalmente desonesta. Se você grita com os seus filhos e na frente dos outros é um amor, você é impaciente, histérica e muitas outras coisas. Isso diz sobre você e onde está travada a sua personalidade em uma escala de evolução. Perceba que se existem frações na personalidade, existem personagens, porque você é a mesma pessoa em todos os cenários, em todas as relações que participam da sua vida. Se você acha que é evoluída na vida profissional e não na vida pessoal, então você é uma criança que imita os adultos no ambiente corporativo e você está acreditando em um personagem. Por isso você vive um cansaço além do comum. É um cansaço de vida, é um cansaço que te trava, porque ele não faz sentido. O cansaço com sentido faz com que você seja. Ele te dá um traço firme a uma caneta que antes só rabiscava com leveza e sem intenção. Eu ficaria com a minha filha por horas, assim como eu ficaria aqui com vocês por horas. Mas eu não conseguiria ficar no ócio por horas, porque ali eu estaria deixando de ser quem eu sou. Essa noite eu não me sinto chateada por estar saindo de casa para trabalhar, deixando de descansar ou de fazer qualquer outra coisa. Esse cálculo não existe. Enquanto eu estou aqui com vocês, eu estou seguindo os traços que são próprios do meu mapa. Eu estou com conforto da minha vida e eu faria isso por muito tempo, assim como pretendo fazer por toda a minha vida. Eu continuarei aqui, sendo a Yasmin, falando o que eu falo, estudando, despertando mais e mais mulheres. Nada é mais eu do que isso daqui. Assim como nada é mais eu cumprir as minhas funções como eu cumpro. Eu sou isso. Nada faz mais sentido do que estar aqui. O seu fardo é pesado, mas a maneira como carrega pode tornar ele mais leve. Se você reclama e reluta querendo aliviá-lo, jogar tudo pro ar, mais pesado ele se torna. Se você abraça suas circunstâncias e se dedica a elas, mais leve se torna. Não existe nada melhor do que acordar todos os dias e perceber que está exatamente onde deveria estar. De que está fazendo exatamente o que deveria estar fazendo. Essa é a verdadeira felicidade. Não é o gozo do dinheiro, não são momentos específicos em viagens, festas ou no ócio. É estar no seu lugar. O seu lugar é o seu descanso. Então, nós não devemos fazer a cartografia da nossa vida sem começarmos nos colocando em nosso devido lugar. Nós devemos desenhar o nosso mapa, devemos poder dizer com segurança o que nos pertence, quem somos e quem queremos ser. Ter um objetivo de vida e um sentido para todos os nossos dias. Grande parte do sofrimento de hoje em dia é querer assumir coisas que não são nossas, dar importância a coisas que não são importantes e de pessoas que não sabem para onde estão indo, não pensaram o que querem,
acabam acreditando nas ideias, como falamos, repetidas pela massa, pelas amigas, mas não é você ali. Não é você aí. Isso não condiz com a sua imagem e não faz sentido para você. Em um exemplo, a maioria de vocês sabe que compactuo com muitas ideias de pessoas que são apontadas como querem viver em uma bolha. Esse é realmente um dos meus objetivos. Mas nessa bolha existem algumas considerações que não fazem sentido para mim, Yasmin. Eu simplesmente não consigo ficar em casa cuidando dos filhos. E admiro de coração quem faça isso. É uma renúncia para cuidar dos seus, o que só pode ser feito com muito amor e dedicação. É um movimento que antropologicamente funciona, mas eu não estaria sendo eu se fizesse isso. Não condiz com a imagem que eu tenho de mim. Então eu busco o equilíbrio entre ser presente em casa, entre ser presente em casa, mas ainda saio para trabalhar e me colocar onde também vejo sentido. Você pode não gostar do que está fazendo ou do que precisa fazer, mas você precisa amar. É quando você insere na sua circunstância e começa a desenvolver a presença no mundo com a sua existência, vivendo a sua existência, se sentindo como pessoa. E aqui desenvolvemos o real futuriço, como nomeou um filósofo espanhol. O que é o futuriço? É a capacidade de projetar o seu futuro de acordo com a realidade que você tem hoje, usando a sua imaginação. Então você projeta algo que te move, você projeta como chegar no seu objetivo. Você não se conforma com o que tem hoje, porque sabe que poderia ser uma pessoa melhor. O que, como falamos, causa uma tensão. Ser uma pessoa melhor é uma projeção sua, que precisa ser possível estar de acordo com o que você vive e acredita, para a partir disso poder desenvolver o esboço de onde você quer chegar. A percepção te mostra o que já existe, a projeção te mostra o que pode existir, pegando o que existe e transformando em algo melhor. Essa projeção precisa ser saudável e vivida de maneira equilibrada, porque muitos empecilhos aparecerão no trajeto. Nada vai sair como planejado, mas os seus olhos precisam estar no que realmente importa, que é chegar, de alguma maneira, o mais perto possível da sua projeção. Ela lança os seus olhos para que você possa ir adiante. Por isso precisamos limpar toda a mentira do papel do mapa. Passamos por nos reconhecermos e sabermos os instrumentos que podemos usar nesse mapa. E estamos agora onde você realmente está e quase chegando no que você pode vir a ser. O mais importante aqui não é o que te aconteceu, mas o que você vai fazer com isso a partir de agora. Não são os problemas que você carrega, mas como você tem carregado. Não são as suas demandas, mas como você as atende. Quais são os seus projetos? Se você não pensar nisso, não tiver isso muito claro, não chegará a lugar algum. Se essa questão te parece estranha, muito difícil, é sinal de que muito precisa ser repensado. Se você só estiver aqui para sobreviver aos seus dias enquanto eles passam, vai ter a eterna sensação de fazer e não ter resultado algum. Continuar com a tensão de eu poderia ser melhor de maneira negativa e ansiosa também está errado. Você cai em formas inferiores de existência e vai excluindo a sua personalidade. Esse incômodo precisa ser positivo, esperançoso. Esse é o drama da existência humana, o viver. As possibilidades, dificuldades, tentativas, riscos, tentações, dificuldades, quedas e como nos portamos diante dessa trama. Por isso, tantos tentam fugir, tantos acreditam em discursos vazios, em frases de efeito, replicam o que pertence ao outro sem jamais perceber o que é propriamente seu. É frequente que a consciência dessas pessoas não chegue aí, porque elas estão muito imersas em um mundo estimulante. Elas se adaptam ao excesso de estímulos e passam a olhar para a vida com descontentamento, cheias de reclamação, como se todos os problemas recaíssem somente sobre elas. Esse conformismo da massa que vemos, com vidas meio vividas, onde identificam problemas e reclamam deles ao invés de agirem,
onde apontam o dedo para o outro ao invés de apontarem para si. É uma fábrica de protestantes, pessoas que protestam o tempo todo sobre problemas no mundo. Problemas na pessoa, na saúde, nos lugares, em tudo, menos em si. Elas estão conformadas com elas mesmas, fechadinhas em sua personalidade. Assim apontam o dedo para fora o tempo todo por não conseguirem sair daquele formato diminuído de existência que estão. Aqui elas já não admitem mais os seus erros, os seus fracassos. Sempre há um culpado, um terceiro. Ah, foi o acaso, foi o Satanás, foi o universo, foi o marido, foi o colega de trabalho, foi o cansaço, qualquer coisa, menos ela mesma. Você faz isso? Você fica procurando culpados e apontando o dedo para o outro? Então saiba que você é uma personalidade fechadinha e coisificada. Não aceita esse convite de evoluir a cada tensão. Não presta atenção na sua tensão. Não se conforme. Você não será para sempre o que foi até aqui. Assuma responsabilidades. Isso dignifica a sua vida. Eu não sei onde você está agora, mas alguma ação sua te trouxe até aqui, te modificou. Isso vai tornar o seu saldo positivo ou negativo, a maneira como você vai enfrentar. A imagem que você tem de si está diretamente ligada com os seus planos futuriços que fará. Todos somos convocadas a aceitar o convite que a vida faz, viver as nossas tensões. A maneira como vivemos as tensões nos levará ao verdadeiro ser, a construção de uma personalidade firme que produz traços bem elaborados e marcantes no seu mapa, sempre norteada por algo maior do que ela mesma, que são os seus objetivos. Eles são maiores do que você é hoje e por isso eles te convidam a se superar, a se tornar. Você não é o resultado da sua circunstância, mas da sua decisão. Como falamos ontem sobre a ideia dos náufragos, que é a necessidade de se agarrar em uma verdade última, hoje a gente vai falar sobre a única maneira de você se posicionar para realmente julgar os seus atos. Então, minha amada, estamos perto de começar a preencher o seu mapa. Com sinceridade. Ele só vai te mostrar o maior projeto da sua vida se você estiver disposta a ser sincera e meditar profundamente antes de preencher cada espacinho que tem nele. Poucas pessoas fazem um plano de vida, possuem um ideal, a maioria mal sabe para onde está indo. Ficam facilmente desorientadas porque nunca buscaram algo que as oriente. Somente quando tiver clareza de quem você quer ser, poderá começar a se movimentar nesse sentido. Somente com essa clareza de quem quer ser, vai poder julgar cada uma das suas ações hoje. Vai dar o tamanho a cada problema, a cada situação, a cada surpresa e poderá também estabelecer uma hierarquia de importância. Então, nós precisamos de uma sinceridade exigida aos católicos no momento de confissão. Julgar nossos atos à luz do ideal. Quando não tiver muito claro o que você quer, você vai ser julgada por qualquer pessoa. Esse é um relato muito frequente. A pessoa começa a caminhar para a vida que desejou, a conseguir alguma coisa que sempre sonhou. Toma algumas decisões, mas acaba se desanimando pelo julgamento de quem percebeu esses movimentos. Esses dias, já tem uns meses, uma paciente minha, uma querida, estava feliz com seu noivado. Tão feliz que foi contar para uma amiga. E ela tentou prontamente desencorajar. Ah, já, é muito cedo. Pensa bem. Ah, conhece melhor. E quando eu perguntei para ela sobre o casamento da amiga, ela me disse que a mesma levou anos para se casar, porque não queria aquele homem, mas que se casou com ele mesmo assim. Isso. Quem escolhe uma educação mais clássica para os filhos, por exemplo, sabe que isso é de praxe. Toda mãe vai querer meter o bedelhão. Ah, mas você vai criar em uma bolha, ele precisa conhecer o mundo. Na hora que você soltar vai ser pior. Tecnologia faz bem. Se essa mãe que está ouvindo isso não souber exatamente o que quer com a educação dos seus filhos,
No primeiro comentário, ela fraqueja. No segundo, ela repensa mais um pouquinho. No terceiro, ela desiste. Ela se leva pelo falatório de pessoas que derramam as suas próprias frustrações em forma de comentário construtivo. Se cada vez que você receber um comentário ou ouvir uma opinião, passar a duvidar dos seus planos e do que você realmente quer, você nunca vai viver a sua vida. Sempre vai ser um macaquinho de show pronto para agradar aquela plateia. Então você vai ficar só macaqueando. E imagina que loucura e confusão mental. E que vida mal vivida. O professor Olavo chamava isso de desorientação moral. Sabe por que algumas personalidades são diariamente julgadas sem se abalar, enquanto outras destroem a própria vida por isso? Porque as que não se abalam sabem exatamente o que querem se tornar. Possuem sentido nas suas ações. E não existe comentário que possa abalar, porque ela passou a ter os olhos no que realmente importa. Essa é a imagem que mais importa. E eu preciso que você saia daqui buscando a sua imagem do seu eu ideal. O professor Matheus Mota uma vez fez uma analogia que eu vou trazer para vocês. A vida é como se fosse um pátio de construção. Se você chega em sem um projeto, não vai servir em nada. Você não vai saber o que fazer. Se você tem um projeto muito baixo, até vai conseguir construir algo, mas não vai ter feito o que poderia. Então, é indigno da sua possibilidade. Hoje, os projetos que vemos são muito baixos. Você tem que jogar alto, mostrar para você mesma quem quer ser. E nós nem estamos falando de dinheiro, tá? Não é, eu quero ser milionária daqui a 2 anos. Não, é ser. O primeiro passo, você ter a sua meta clara de quem você quer ser, de quem você quer ter sido para as pessoas que conviveram com você. O segundo passo, chegar no seu pátio de construção e ver o que você tem disponível. Pode ser que você tenha um tijolo, 2 sacos de cimento e 3 vidros quebrados. Se você juntar isso, não vai conseguir construir nada. Você tem seu projeto, mas não tem materiais suficientes. Então a gente percebe que alguma coisa te falta. Se você olhar para o tijolo, para os sacos de cimento e para os vidros quebrados e ficar brava, furiosa, se questionar o porquê de só ter aquilo ali, jogar o cimento longe porque não é o suficiente para você e não te faz feliz, então você não chega absolutamente a lugar nenhum e não constrói absolutamente nada. Isso faz de você uma pessoa rancorosa e ingrata. Então você precisa encarar o que você quer, o que você tem e o que te falta. Se você não sabe onde quer chegar, também não sabe o que te falta. Se você não sabe o que te falta, não busca as ferramentas necessárias e ideais. Então não chega a lugar nenhum. Por isso, temos aqui um mapa. Se você não mapeia o que é seu, o que você tem e para onde quer ir, o que quer construir, você jamais vai chegar a algum lugar relevante. O seu objetivo, estando na sua frente, faz com que você comece a abraçar a sua circunstância. Como já conversamos aqui. Beleza, preciso de mais materiais aqui e preciso também aprender a construir. Você vai perceber que poucos querem construir com você e poucos vão achar a sua obra uma boa ideia. Então, se você não realmente quiser dar andamento à sua construção, vai ser um conformista, porque você vai ceder à pressão. Se você resistir, vai procurar uma aula para quem quer construir. Vai procurar ferramentas e materiais que te ajudem a chegar ali. E é o que a gente está fazendo aqui. Vocês querem construir e estão procurando aulas que ensinem. Então, comecem a pensar nos detalhes dessa construção. Nas janelas, nas portas, na beleza, a harmonia entre os cômodos e as decorações. Como as pessoas que você ama vão se sentir dentro dessa construção. Se depare com esse projeto harmonioso, o impacto que as pessoas que passam por esse projeto, por essa construção vão sentir. Pessoas que nunca imaginaram que aquela construção fosse possível, que tinham referências ruins, passam a olhar para a sua construção com esperança, por um exemplo de que é possível construir algo mais bonito, vislumbrando o que podem fazer com a própria vida, pela presença.
a presença de algo que é superior à média. Se você conseguir enxergar essa cena, vai perceber que todo o sacrifício da sua vida vale a pena para construir. Todo cansaço, todo suor. Esse é o cansaço com sentido. Essa é a medida que você precisa para que você se aproxime do que deseja para a sua vida. Perceba que aqui separamos as pessoas que conseguem algo na vida para aquelas que não conseguem nada. O ideal de muitas está muito baixo. Reclamam das ferramentas que estão disponíveis no momento ao invés de buscarem mais. E por fim, querem se poupar do sacrifício, por considerarem o sacrifício algo ruim. As tentações serão muitas. A sua imagem ideal precisa te sustentar para que você não ceda. Entenda que existe todo um processo e ninguém, absolutamente ninguém, constrói sem passar por ele. Quando eu conheci grandes personalidades, realmente robustas, tentando explicar o sentido da vida, os caminhos, os dramas, as tramas, percebi também que tem milhares de anos que fazem isso. Os estudos são muito densos, ricos e requerem muita dedicação para esse emaranhado começar a fazer sentido. Eu não sabia como eu ia fazer aquilo. E eu não tinha motivações externas, mas eu decidi que eu queria. Então eu faço isso há 5 anos e não estou nem perto de onde quero chegar, de onde os meus professores chegaram, por exemplo. Quando conheci a Igreja Católica, passei a perceber em mim o chamado para ir ao céu. Essa geralmente é a meta do cristão, o céu. A santidade máxima, a sabedoria máxima. Como eu vou fazer isso? É um caminho extremamente difícil. Eu não sei. Então eu procuro me informar e buscar as ferramentas necessárias. Tem 2 anos que eu estou nessa caminhada. Os meus olhos estão ali. As minhas ações estão ali. Então é ali que eu me oriento. Um problema me abala de imediato, mas depois eu olho e digo, isso é mortalmente sério. Como eu lido com isso de maneira que não me condene? Será que esses são os planos de Deus para mim? Por que será que Deus me colocou nessa situação? O que eu preciso fazer aqui? Em uma ofensa, a gente tem que pensar, ela fere a pessoa que eu estou construindo? Ou até mesmo uma questão com a família? Isso vai afastar a minha filha do céu? Nós podemos acabar errando, pecando. Se possível, encontre pessoas que queiram o mesmo que você e que tenham projetos similares aos seus. E sempre tenha os olhos aonde você quer chegar. Busque pessoas maiores do que você. Aqui é onde o jogo de gente grande começa. Aqui é o fim da bagunça, da desordem. É o fim da vida vivida como idiota. É você renunciar todos os dias à vida do idiota. Porque o idiota também diz uma coisa e faz outra. Ele diz que quer o céu, mas tem uma amante. Ele diz que quer ter uma grande personalidade, mas só mira no dinheiro. Por isso, você não pode ser de um jeito em casa, do outro no trabalho, no outro com as suas amigas. Em todas são você. Uma só personalidade. Se comportar assim, te fragmenta e te enfraquece. É a maneira como você vai encarar a vida que estamos falando aqui. Quem quer algo rápido, fácil e mágico não deveria estar aqui. Eu nunca prometi isso. Isso não é propriamente humano. Não é uma vida dignamente humana. Essa que procuram com facilidade. Então a sua meta tem que ser ambiciosa, tem que ser alta. Como o exemplo que eu dei para você da meta do católico. Nada é mais ambicioso, nada é mais alto do que o céu. Então é uma meta realmente grande. E agora, finalmente, nós vamos começar a preencher o seu mapa. Vou te explicar como vai funcionar. Vai ser enviado em PDF para vocês através do grupo do WhatsApp. O que eu vou fazer agora é te explicar como você deve preencher, certo? Então, presta bastante atenção aqui. Se for o caso, pega até um papel e uma caneta aí na sua casa para ir preenchendo alguns tópicos para você se lembrar. O mapa que você vai receber vai ter uma frasezinha para te lembrar. Opa, aqui é isso aqui que eu tenho que colocar. Mas eu vou te explicar aqui agora. Então você vai receber o mapa lá no grupo do WhatsApp
e eu preciso que você imprima esse mapa ou desenhe um esboço dele numa folha branca, caso você não queira imprimir, mas se você imprimir é melhor, para que você guarde ele e depois eu te explico o restante. Então, você vai preencher o seu mapa e amanhã você vai trazer para o nosso próximo encontro ele preenchido. Não vai ser fácil. E se for fácil, tá errado. Se for muito fácil, se for muito rápido, tá errado. Eu preciso que você refaça. É uma meditação profunda. Tire um tempo para isso. De repente, você vai dormir mais tarde hoje, ou você vai acordar mais cedo amanhã, ou no seu horário de almoço, você vai comer bem rapidinho e se dedicar a ele. Eu preciso que você medite em cada uma das questões que estão ali. Então, vamos lá. Primeira parte. Quem é você? O que nós conversamos muito ontem. Quem é você? Tirando toda a porcaria, tirando toda a sujeira, tirando todas as mentiras que você já se contou. Quais são as suas reais características? Quem é você de verdade? Se você tiver muita dificuldade em encontrar isso hoje, pense na sua personalidade de maneira mais bruta, menos trabalhada, que é você quando criança. Então, quais eram os seus traços? O que você ainda carrega? Então, quais são as suas características marcantes que são só suas e sempre foram? Primeiro passo. Segundo, quais são os princípios e valores que te regem hoje? Quais são os princípios e valores que você não abre mão? Eles compõem o seu mundo moral. Essa é a parte 2. Parte 3. Quais são os traços opostos que você carrega? O que são os traços opostos? Coisas que você gostaria de ter, gostaria de ser, mas te impedem de. Então, por exemplo, eu sou impaciente. Eu sou muito brava. Eu sou muito explosiva. Eu sou muito gastona. Eu sou muito difícil de... Escreve da sua maneira. Quais são os seus traços opostos aos que você gostaria de adquirir? Mas não descreve de maneira muito extensa, não. Eu preciso de uns 3 ou 4. Os principais, os mais graves, para que você tenha olhos neles. Para que você já saiba o seu ponto de partida. 4. Onde você está hoje? Qual é a sua principal dor? O que mais te dói hoje, aí? O seu principal problema que te causa angústia, que te consome e te corrói. Qual é a sua principal dor? Você até pode escrever de maneira extensa, desde que você não fale que a sua principal dor é a vida inteira. Então você pode falar, a minha principal dor está no meu casamento. E descrever o seu casamento, a sua principal dor de maneira extensa. Mas não dá para você colocar todas as áreas da sua vida. O ponto central, tenta buscar a raiz, não só os sintomas. Então, por exemplo, os meus filhos não me obedecem. Esse é um sintoma. Se a gente subir mais um pouquinho, a gente vai perceber que eles não te obedecem porque não existe uma autoridade na casa. Se a gente subir mais um pouquinho, a gente vai perceber que você e o seu marido não falam a mesma língua e vocês não fazem com que os seus filhos percebam que vocês são a autoridade. E aí, se você subir mais um pouquinho, você vai perceber que, na verdade, o problema é o seu casamento. Entende? Então, não sintoma. Tenta buscar a causa na hora de descrever a sua principal dor. Próximo. Como você quer ser lembrada? Como você quer ser lembrada? Qual que é o seu objetivo final? Essa vai ser a parte mais difícil, porque eu quero que vocês tenham olhos na hora de preencher ela nos seus objetivos últimos. Se você fosse morrer hoje, você seria lembrada de uma forma, pelo que você foi. Se eu dissesse que você tem mais 10 anos de vida, e só mais 10 anos de vida, eu quero que você se imagine daqui 10 anos, as pessoas descrevendo quem você foi, porque você tem um tempo para se tornar aquilo. Como que as pessoas vão descrever quem você foi? Descreve para mim, qual é seu objetivo final? Como você quer ser lembrada? Medita nisso profundamente. É uma questão
que pode te causar um pouco de angústia, um pouco de ansiedade, um sentimento esquisito, porque você nunca pensou nisso, e isso daí parece depressivo demais, tá tudo bem. Não. Olha lá na frente, em quem você quer ser, como se você tivesse 10 anos para se tornar, mas se coloque na posição como se você já tivesse se tornado. E ali você vai estar sendo lembrada. Você vai estar sendo lembrada por quem você foi. Como você quer ser lembrada. E sabendo disso, depois que você terminou essa etapa, perceba que elas são propositais. A sequência é proposital. Não fure, tá? Não fure essa sequência. Preenchido isso, a gente vai chegar na hierarquia. Como você quer ser lembrada? Legal. E qual tem que ser a sua hierarquia de importância para que você chegue ali? São 5 tópicos. Aliás, até 5 tópicos. E nele você pode pôr o que você quiser. Desde ter uma família, conseguir uma casa própria, resolver a minha saúde mental, até minha hierarquia de importância é Deus, é a minha família, é contribuir para mais pessoas. Coloque o que você quiser, mas é ali que você sempre vai olhar. Ali vão estar os seus olhos na hora que você for se julgar. Então, quando acontecer um problema na sua vida, por exemplo, você vai olhar para sua hierarquia e falar: isso é importante diante do que realmente importa para mim? Diante de quem eu pretendo ser? Isso é uma bobeira de hoje? É uma coisa passageira ou é uma coisa que ofende? É uma coisa que atrasa o que eu quero ser? Então, se o seu objetivo é comprar uma casa própria, por exemplo, e está na sua hierarquia de importância, quando você tiver um problema financeiro, você vai olhar para ele. Ou quando você quiser ter um gasto a mais, você vai olhar para ele. Se Deus está na sua hierarquia de importância, quando você for ter algum tipo de comportamento, dar algum tipo de resposta, algum tipo de... dar o peso ao problema que você está passando, você vai olhar para ele. O que ele disse em relação a isso? Se a família está na sua hierarquia de importância, acima do trabalho, e eu espero de coração que esteja, quando você tiver um cansaço ou uma impaciência causada pelo trabalho, você não vai deixar aquilo afetar a sua família. Você não vai ter paciência só para o trabalho e para a sua família, não. Isso acontece muito, né? No trabalho eu tenho toda a paciência, eu não respondo meu chefe, me dou bem com os colegas de trabalho, mas eu chego em casa, meu Deus, eu tô cansada, ninguém enche o meu saco que hoje eu tô cansada. Minha paciência esgotou. Não, porque a sua família, ela tá em cima do trabalho. O trabalho, ele não faz sentido sem a sua família. A sua família que está sustentando aquela hierarquia de valores, entende? Então, essa listinha, essa hierarquia, ela vai te sustentar diante dos seus problemas, das suas situações, das suas questões, para que você possa chegar ao seu ideal. Tudo isso que está dentro do seu mapa está conectado. O mapa, ele nunca tem pontos soltos, sempre tem uma conexão entre eles. O mapa, ele não é rasgado e fracionado, ele é um papel só. E é isso que você seja. É isso que eu quero que você seja. Um papel só. Inteiro. Ali. Com traços firmes que vão te levar a algum lugar. Então, desde o seu objetivo final, que é como você quer ser lembrada, a sua hierarquia de importância precisa ter um ponto de conexão que te leve para o lugar que você quer chegar. Eu espero você com o seu mapa preenchido, com a sua meditação feita de maneira sincera e profunda para o evento de amanhã, que vai ser final. Não esqueça de trazer o seu mapa. Pronto. Obrigada por estarem comigo até agora. Boa noite para vocês. Bom descanso e até amanhã. Coloca seu alarme, coloca seu lembrete, avisa seu marido. Último dia, avisa seus filhos, programa a rotina do seu dia para que você não se atrase. Até amanhã.